Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o processador Ryzen 5 5600G, vou mostrar também como fazer a instalação dele e alguns testes em jogos. Esse processador ele foi comprado no site ITX Gamer por R$ 1.150. Eu vou deixar o link para a compra desse processador aí na descrição do vídeo. O processador ele vem aqui nessa caixa. Na parte de cima da caixa tem algumas informações sobre o processador. Ele tem 6 cores e 12 threads. O boost máximo dele é 4.4 GHz e o clock base é 3.9 GHz. E esse processador ele já vem com gráficos integrados, então não tem a necessidade de comprar uma placa de vídeo. Dá para rodar os jogos só com o processador. A arquitetura desse processador é a Zen 3, ele é para socket AM4, ele tem 19 MB de cache, ele é desbloqueado para overclock e ele vem também já com cooler box incluído. Agora eu vou mostrar para vocês o conteúdo aqui da caixa. Aqui na caixa vem o processador, ele vem nessa embalagem de plástico. Aqui na parte de cima do processador tem todas as informações dele. Marca aqui também o nome do processador, AMD Ryzen 5 5600G. Aqui na embalagem vem também esses dois adesivos para colar aí no seu gabinete. Para retirar o processador da embalagem, é só pegar ele aqui pelas laterais. Aqui nesse canto do processador tem essa setinha indicando o lado para fazer a instalação. Aqui na parte de baixo tem os pinos do processador. Tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a instalação dele, para não entortar nenhum pino desse. Dentro da caixa também vem um manual com as instruções de instalação e mais algumas informações. Então aqui nesse manual tem o passo a passo mostrando como instalar o processador e o cooler. E tem também todas as informações sobre o processador. E vem também essa caixinha com o cooler box da AMD. Esse cooler box é o cooler box mais simples da AMD, é o Write Stealth. Vem com uma proteçãozinha de plástico aqui na parte de cima. Esse cooler box ele é assim, ó. É um cooler box bem simples. Tem aqui na parte de cima uma ventoinha, nomezinho AMD aqui na lateral. Na parte de baixo, ele tem aqui um pequeno dissipador de calor. Tem aqui 4 parafusos para fazer a instalação dele na placa-mãe. Ele já vem com pasta térmica aplicada aqui na base do cooler, então não tem necessidade de substituir essa pasta térmica, porque ela é uma pasta térmica já muito boa. O cooler vem com esse cabinho PWM para conectar num conector CPU fan da placa-mãe. Esse cabo é o que vai controlar aqui a velocidade de rotação do fan do cooler. O cabo PWM ele é bem comprido e ele tem tipo uma malha aqui por cima do cabo. Agora eu vou mostrar como fazer a instalação do processador e do cooler. Na parte de baixo ele tem todos os cantos aqui iguais e tem um cantinho só que é diferente e tem a setinha aqui indicando o lado. E aqui na parte de cima também tem a setinha indicando o lado para fazer a instalação. Aqui na placa-mãe ele também tem 3 lados iguais e tem um lado que está faltando um pino e tem uma setinha aqui, ó. Então para fazer a instalação tem que colocar aquela setinha que tem lá no processador para o mesmo lado que essa setinha aqui do socket. Para fazer a instalação é só abrir aqui essa alavanquinha, ó, puxa ela aqui para o lado e levanta. E agora já pode encaixar aqui o processador. Daí é só colocar o processador com essa setinha na mesma reta daquela outra setinha ali do socket. Alinha bem certinho aqui o processador em cima do socket. Depois de alinhar ele é só soltar que ele já vai encaixar certinho, ó. Então aqui já está instalado no lugar. Tá bem firme, ó. Agora é só fechar essa alavanquinha. Puxa ela um pouquinho para o lado e passa ela por trás dessa travinha, ó. Aqui então o processador já está instalado no lugar. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação do cooler. Eu tinha instalado o processador com esse outro modelo de cooler, por isso que a placa-mãe aqui já está tudo montado aqui dentro do PC. Para instalar esse cooler, que é com esse modelo aqui de parafuso, para o encaixe ali na placa-mãe, daí tem que retirar essa peça e essa outra peça aqui, ó. Geralmente todas as placas-mãe vêm com esse modelinho de encaixe aqui já parafusado na placa-mãe. Aquela peça é para esse modelo aqui de encaixe de cooler do processador. Para retirar aqui é bem simples, é só desparafusar esses dois parafusos com uma chave Phillips.
e retirar aqui esse suporte. Tem que retirar esse outro suporte aqui também. Só retirar aqui os dois parafusos. Aqueles dois suportes são parafusados nessa chapinha aqui da parte de trás da placa-mãe. Se você for retirar o suporte com a placa-mãe apoiada aqui na caixinha, então não vai nem precisar segurar essa chapa, ela já vai ficar aqui apoiada em cima da caixa e não vai sair do lugar. Mas caso você for instalar esse cooler do processador em uma placa-mãe que já esteja montada assim no gabinete, então na hora que for desparafusar ali o suporte da parte da frente, é bom aqui segurar essa chapa para ela não cair, porque essa chapa aqui ela fica solta. Eu coloquei a caixinha do cooler apoiando aquela chapa, para ela não sair do lugar. Então vou desparafusar primeiro esse daqui de baixo. Esses parafusos aqui eles vêm bem apertado, deu bastante trabalho aqui para afrouxar. Então aqui já tirei aqui o primeiro suporte. É bom guardar esse suporte, para caso um dia você compre outro modelo de cooler de processador que use esse suporte como encaixe. Então você já vai ter aqui o suporte guardado, não vai precisar comprar outro suporte. Já tirei aqui o segundo suporte. Então agora ali já está bem certinho ali para encaixar o cooler do processador. Então sem o suporte lá, essa chapa aqui sai, ó. Por isso que tem que segurar aqui caso a placa-mãe já esteja montada aqui no gabinete. Essa chapa ela tem uma proteção tipo de silicone, ó, na parte ali que fica em contato com a placa-mãe. Aqueles parafusos do cooler do processador, eles vão ser parafusados nesses 4 encaixes. Então vou encaixar aqui a chapa aqui no lugar. Eu coloquei de novo aqui a caixinha do cooler para firmar a chapa na hora de parafusar. Então agora eu vou instalar o cooler. Ele está aqui com a pasta térmica original. Dá para instalar ele em duas posições. Dá para instalar ele nessa posição, com o cabo aqui virado para esse lado. E também dá para instalar o cooler nessa outra posição, o cabo aqui virado para esse outro lado. Para instalar o cooler é só encaixar essas 4 pontinhas de parafuso aqui nesses 4 buraquinhos da chapa. E depois parafusar. Encaixar aqui certinho na reta aqui dos pinos. Depois de encaixar aqui retinho, é só parafusar aqui um pouquinho cada parafuso. É bom parafusar aqui em X. Parafusa um pouco esse. Parafusa aqui um pouquinho esse. Depois parafusa aqui também um pouquinho esse, ó. E parafusa um pouquinho esse outro aqui de baixo. O cooler aqui se encaixando aqui certinho. Não encaixa mais um lado do que o outro. Aí torce mais um pouquinho aqui esse. E vai apertando assim até apertar completamente aqui o cooler. Daí pode apertar aqui os 4 parafusos até eles parar de girar. A hora que eles parar de girar é porque já deu o aperto. Não tem perigo aqui de apertar demais, porque ele tem as molas. O único procedimento que tem que seguir é esse que eu fiz. Apertar aqui os parafusos em X, para eles não apertar mais um lado do que o outro. E vai apertando assim até apertar tudo. Terminei aqui de fazer o aperto dos 4 parafusos. Todos os parafusos aqui já parou de girar. Nenhum gira mais. O cooler aqui está bem firme. Agora é só encaixar aqui o cabo PWM para a ventoinha aqui girar. Esse cabo PWM é encaixado nesse conector, que marca o nome CPU Fan. Aqui também tem outro conector, ó, que é para a bomba de water cooler. Então vou conectar nesse daqui de baixo, que é para o cooler do processador. Esse conector aqui tem um quadradinho de plástico aqui na parte de baixo, ó. Aquele quadradinho de plástico encaixa certinho aqui nesse quadradinho do conector. Então é só virar esse quadradinho na mesma direção daquele quadradinho lá e encaixar o cabo. Daí é só empurrar o cabo ali até o final que ele já vai ficar encaixado. Aquele quadradinho encaixou certinho ali naquele quadradinho da parte de baixo do conector. Agora eu vou mostrar para vocês os testes que eu fiz aqui no jogo GTA V. Eu fiz o teste com 2 modelos de processador. Eu fiz o teste com Ryzen 5 5600G e também fiz o teste com Ryzen 7 5700G. Então, se você está na dúvida de qual desses 2 modelos de processador comprar, eu vou mostrar aqui se dá muita diferença no jogo GTA V. Aqui no canto de cima da tela vai ter todas as informações. Aqui na parte de cima em verde tem a temperatura da GPU, porcentagem de uso da GPU e clock da GPU. Tem também a VRAM que está sendo utilizada pela GPU. Aqui na parte de baixo tem a temperatura do processador, porcentagem de uso do processador e o clock do processador. Tem também a quantidade de uso de memória RAM. E aqui na parte de baixo vai ter a quantidade de FPS. E essas são as configurações que eu vou usar nos 2 testes.
A resolução é Full HD. Os gráficos vai ter algumas coisas aqui em muito alta, outras coisas aqui no alta. Reflexo MSAA desligado. E aqui no final, esse filtro aqui vai ser vezes 4, oclusão do ambiente normal e tesselação desligado. As informações do jogo tinha ficado muito pequena aqui no cantinho da tela, então eu vou recortar ali as informações e botar elas maior. Dessa forma as informações ficam um pouco mais visível. Aqui eu estou usando o processador Ryzen 5 5600G. Esse processador com aquelas configurações que eu coloquei dá uma boa quantidade de FPS. Está dando em torno aqui de 50 FPS. No teste com os dois processadores, eu vou usar dois pentes de memória de 8 GB de 3200 MHz em Dual Channel. E aqui nos testes a temperatura do processador está bem baixa, mas eu não estou utilizando aquele cooler box original que vem junto com o processador. Eu estou usando esse water cooler da Gandias. Com aquele cooler original que vem junto com o processador, a temperatura no jogo chega em torno de 84 a 86 graus, uma temperatura bem alta. E agora eu estou usando o processador Ryzen 7 5700G, com as mesmas memórias e também com as mesmas configurações. Com o Ryzen 7 5700G está dando um pouco mais de FPS, está dando aqui em torno de 60 FPS. Então com as mesmas configurações está dando uma diferença de 10 FPS de um processador para o outro. Com esse processador eu já coloquei ali as informações na tela um pouco maior e também consegui colocar a mínima, a média e a máxima de FPS. O desempenho do Ryzen 7 5700G é um pouco melhor do que o Ryzen 5 5600G. Eu também fiz os testes em Full HD, mas com uma configuração um pouco mais pesada. Eu coloquei aqui as configurações tudo no muito alta, reflexo MSA X8, essas outras configurações aqui também no muito alta, sombras suaves no nítido, aqui também em muito alto. E aqui na parte de baixo ligado, X4, alto e desligado. Mesmo com essa configuração bem mais pesada, o Ryzen 5 5600G não caiu muito aqui o desempenho, está dando em torno de 35 a 40 FPS. Com essa configuração eu pensei que o desempenho ia ser um pouco pior. Fiz também o teste aqui em outra parte do mapa. Aqui nessa parte do mapa caiu um pouco mais o desempenho, está dando em torno de 28 a 34 FPS. E com o Ryzen 7 5700G e também com essas configuração mais pesada, está dando aqui em torno de 40 a 46 FPS, mais ou menos uns 5 FPS a mais do que o 5600G. E nessa outra parte do mapa também caiu um pouco o desempenho. Está dando em torno de 32 a 38 FPS. Também continua dando uns 4 a 5 FPS a mais do que o Ryzen 5 5600G. E era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. E se puder, se inscreva no canal. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.